Bom, então na questão 63, Kardec pergunta se deixando o corpo, a alma tem uma consciência imediata de si mesma. E a gente sabe que não é imediata, né? E que isso varia muito. Então, vamos ver aqui que estado é esse que nós passamos quando nós morremos, já que a gente não está mais lembrando das outras tantas mil vezes que a gente já morreu. Então, após o fenômeno da morte, é muito comum, quase que geral, nós passarmos pelo estado que nós chamamos de perturbação espiritual. Pela falta de elevação espiritual, que a alma entra em estado de perturbação espiritual. E então a gente vai falar agora o que é essa perturbação. Essa perturbação é simplesmente uma confusão mental, é um atordoamento, como se a gente estivesse saindo de um sono profundo e de repente a gente tivesse ido dormir na casa de um amigo ou tivesse num hotel, aí a gente acorda assim e tenta entender em que situação a gente está, onde é que nós estamos, que lugar é esse, que dia é esse. Não é aquela perturbação como a gente utiliza o termo aí no senso comum. É uma confusão mental. Agora, sobre a duração da perturbação. Quanto tempo ela leva? Cada um vai levar um tempo e a gente viu que isso vai depender das circunstâncias em que a morte aconteceu e das condições desse espírito que está desencarnando. Sobre a duração da perturbação propriamente dita, o mais comum é a alma passar algum tempo em estado de perturbação espiritual, recuperando a sua consciência no decorrer desse tempo. E muitos espíritos dormem, aqueles que demoram mais, né, que têm tempo mais longo de perturbação, eles dormem sonhando depois da desencarnação. E isso vale a pena relembrar o capítulo 22 dos Mensageiros, e o título desse capítulo é Os que Dormem. André Luiz fala muito daqueles que desencarnaram sob determinadas condições e que estão num galpão dormindo. E ele se refere até a esses espíritos que estão ali dormindo de múmias, né? Então, muitos espíritos dormem sonhando depois da desencarnação. E isso por quê? Por lhes faltar conhecimento suficiente, de modo que eles possam mover-se nessa consciência de conhecimento da verdade. E outros ficam no lugar onde se processou o desenlace por tempo indeterminado e, por vezes, saem para outras etapas da vida sem reconhecer aonde eles estiveram. Isso tem uma comédia bem interessante que mostra isso, que é o Linda de Morrer. Tem alguns outros filmes, mas isso acontece também, infelizmente, com muita frequência. Então, vamos tentar agora explicar essa perturbação, por que ela acontece. O espírito que acabou de desencarnar, ele está surpreendido pela morte imprevista. Aí ele fica aturdido com a mudança brusca que se opera nele. Para ele, a morte ainda significa destruição. E como ele está ali, ainda pensa, ainda vê, ainda escuta, ele não se considera morto. Ainda mais que ele olha para ele mesmo e se vê num corpo igualzinho ao que ele tinha, ao que ele deixou na Terra. E só lembrando, né? Acompanha o espírito
né, quando desencarna, quando deixa o corpo físico, acompanha ele o perispírito, que é o molde do corpo físico. Então, igualzinho. Então, muitas vezes, ele não percebe a natureza etérea desse corpo, que é o perispírito, e que ele via quando ele estava vivo, entre aspas. Finalmente, a questão 65, que pergunta sobre os benefícios, né, do conhecimento da doutrina espírita na duração maior ou menor da perturbação. Ao que os espíritos respondem: exerce uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Então, eu vou dizer só um trechinho de uma carta. Na verdade, era uma comunicação, mas naquele tempo, as comunicações dos espíritos na Sociedade Espírita Parisiense era toda na base da psicografia, da viúva Foulon aos seus filhos, né? Então, ela diz para os filhos assim: resignai-vos, queridos filhos, às vontades do Onipotente e tirai de tudo quanto vos permitiu receberdes a força para suportar as provações da vida. Tende firme no coração a crença que tanto me facilitou a passagem para este mundo. Depois da morte, Deus, tal como já o havia feito na terra, estendeu sobre mim o manto da sua misericórdia infinita. E aí ela continua falando. E não é só a viúva Foulon que mostra os benefícios do conhecimento da vida futura, né, pela doutrina espírita, que tanto facilitou a passagem dela do mundo corporal ao espiritual.